E aí, empacou? Desempaca comigo, mais um resumo aqui por média aí 5 minutos, aí um pouco mais, um pouco menos. Hoje, tema importante, Era Napoleônica. Vamos falar aí do poder de Napoleão Bonaparte na França. Lembrando que links aqui para me seguir nas redes sociais, lives na Twitch onde a gente prepara essas aulas, onde eu disponibilizo esse material, estão aqui na descrição, no primeiro comentário fixado. E os textos que eu coloco aqui para vocês estão aqui também na descrição. Vamos começar então. Vamos lá, gente. Napoleão, Era Napoleônica é o período pós-Revolução Francesa. A Revolução acabou com a chegada de Napoleão ao poder. Então esse período vai de 1799 até 1815. Mas ele é dividido em duas partes. O primeiro período de Napoleão a gente vai chamar de consulado. É o período que Napoleão dá um golpe nos girondinos que estavam no poder na última etapa da Revolução Francesa. E esse golpe é chamado de 18 Brumário. 18 Brumário porque o calendário francês tinha sido modificado. 18 Brumário equivale a 9 de novembro. Então 18 Brumário equivale a 9 de novembro, é o 18 do mês das brumas. O calendário francês era inspirado nas estações do ano. É bem bonito isso de se pensar. Ele assume o poder. E por que chama consulado? Esse primeiro momento vai de 1799 a 1804. É porque eram 3 cônsules governando a França. O Napoleão, ele acabou tendo mais força do que os outros cônsules e até eles fizeram uma nova constituição dentro do período do consulado que tornava o Napoleão como o primeiro cônsul. Então os outros 2 eles tinham mais um poder consultivo. E o que é interessante de se pensar? Por que eu falei para vocês agora há pouco que o período do consulado é o período pós-Revolução Francesa, que acabou com a Revolução Francesa? É porque o interesse da Revolução foi concretizado. O poder da burguesia, sobretudo industrial. Por quê? Porque Napoleão assume o poder num golpe de Estado, mas foi um golpe que foi aceito pela burguesia francesa, porque ele prometeu, e ele começou a fazer, incentivo à industrialização da França. A França está entrando agora na Revolução Industrial, iniciando inclusive a segunda fase da Revolução Industrial, que é quando ela se expande. Então você tem incentivo, fomento à industrialização da França, para crescer essa burguesia industrial. Mas tem outras coisas que se destacaram nesse período de Napoleão. Nós temos inclusive a criação de um Código Civil, que é o Código Napoleônico. E o que vai definir o Código Napoleônico? Vai definir igualdade jurídica, então são conceitos do iluminismo, conceitos que vinham da Revolução Francesa para todos os cidadãos franceses, a manutenção do casamento civil. O casamento civil tem muito mais força na França do que o casamento religioso, por exemplo, e proibição de greves. Lembra que Napoleão está lá para atender os anseios da burguesia, então você não podia ter greve. Então, o crescimento da indústria, o crescimento da burguesia. E o Napoleão também investiu em educação, criou museus. O Museu do Louvre foi criação do Napoleão Bonaparte, para a população ter acesso ao que ela não tinha antes. No Louvre só se entravam nobres, era um palácio, a prefeitura de Paris só entravam nobres. Agora eles podem entrar. Então há toda uma questão iluminista de conhecimento, mas que favorece primeiro sempre a burguesia na questão econômica, tá bom? Bom, o que vai acontecer é que ele vai fazer depois, no final desse período de consulado, um plebiscito, perguntando: Napoleão deve se tornar imperador da França? E vence. O Napoleão se torna o imperador. E aí dá o fim ao consulado, inicia o período do Império. Durante o período do Império, que dura de 1804, é o período maior e até mais conhecido para o mundo, e vai até 1815, Napoleão já criando uma potência industrial capitalista, por algo que ele já começou lá no período do consulado, ele inicia as chamadas guerras napoleônicas por interesse capitalista. Como assim? Ele passa a declarar guerra a outros países que são considerados rivais, principalmente na questão comercial. O principal, então você vai ter rivais como a Rússia, como a Áustria e principalmente a Grã-Bretanha. Vamos falar de Inglaterra. É em 1804 que é decretado o bloqueio continental à Inglaterra. O que é isso? Ele tenta desabastecer o mercado inglês. O mercado britânico, que era o mais forte até então, o primeiro país a entrar na Revolução Industrial. Bati aqui. Como que ele vai tentar desabastecer, reduzir esse mercado, empobrecer o mercado britânico?
ele promove esse bloqueio continental. Todas as nações europeias que continuarem comercializando com a Inglaterra serão invadidas por Napoleão. Poxa, mas a Inglaterra não pode ir lá e impedir? Pode, mas a Inglaterra ela tem uma posição geográfica que, nesse caso, ela é desfavorável. Em outros casos, ela é favorável, mas nesse caso é desfavorável, porque é uma ilha. Então, na questão territorial, Napoleão tem força suficiente com a sua infantaria, com soldados, para poder invadir qualquer outro país ali, dentro da Europa continental. Por mar ele teria menos força, mas por terra ele acaba tendo mais força. Além de Portugal, que a gente sabe muito bem dessa história, que não acabou com suas relações comerciais porque era dependente demais da Inglaterra. Inclusive isso provocou o período joanino, com que a família real fugisse ao Brasil, porque Napoleão foi e cercou Portugal, a família real teve que fugir ao Brasil. Teve a Rússia. A Rússia que em um determinado momento rompeu, depois voltou atrás, e Napoleão invade a Rússia. E é ali que ele decreta, que a gente tem o decreto da sua primeira grande derrota de Napoleão no inverno russo, principalmente por conta do frio e por conta da fome, porque os soldados russos sabiam muito bem viver dentro do seu território e eles recuavam, queimando plantações, destruindo o seu próprio território para não deixar para os soldados napoleônicos. E é ali que Napoleão, dizem que ele chegou lá com cerca de 300 mil soldados para cima e acabou 100 mil soldados para mais, e acabou com cerca de 300, com cerca de 30, de 10 a 30 mil soldados. Ele tem a sua primeira derrota e a partir dessa derrota ele é exilado numa ilha chamada Ilha de Elba, na Toscana, na Itália. Mas isso em 1814, Napoleão consegue fugir com a ajuda de 1.000 soldados fiéis de sua guarda pessoal, ele consegue fugir e retomar ao poder francês, que estava, nesse momento, quando ele fugiu, estava sendo governado por Luís XVIII, que na verdade era irmão mais novo lá do Luís XVI, no tempo da Revolução Francesa. Ele consegue retomar a cidade de Paris e dar continuidade às guerras napoleônicas. Esse período que ele retoma, a gente vai chamar aí de governo dos 100 anos, que está dentro do período do Império. Só que, em 1814, já em 14 para 15, ele tem a sua derrota definitiva. A sua derrota definitiva vai ser numa batalha na Bélgica, batalha em mares, inclusive, chamada de Batalha de Waterloo. E ele perde para um general britânico chamado de Wellington. Na verdade, existem várias potências ali lutando contra Napoleão e a principal é a Grã-Bretanha. Ele perde para esse general Wellington, ele já estava mais enfraquecido nesse momento, e aí ele renuncia e é exilado agora numa ilha que fazia parte dos domínios britânicos, que é a ilha de Santa Helena, que é no Oceano Atlântico, pertencente ao continente africano. E de lá, possivelmente, ele morreu, faleceu lá para 1820, por aí. Com o término dessas guerras napoleônicas, na verdade, já no finalzinho, ele ainda estava ali. Em 1814 mesmo iniciou uma movimentação que é chamada Movimentação do Congresso de Viena, realizado na Áustria, onde potências contrárias à França, a Napoleão, já estavam tentando se organizar e organizar o mapa europeu. E dali saiu, inclusive, a chamada Tríplice Aliança, com Império Russo, são impérios, Império Austríaco e o Reino da Prússia, que vão formar essa Tríplice, Aliança, justamente, ou Santa Aliança, na verdade, que é justamente para se organizarem e se ajudarem caso aconteçam novas revoluções, como foi a Revolução Francesa, para poder manter o antigo regime, ou restabelecer o antigo regime, nunca deixar com que os antigos reis absolutistas percam mais o seu poder. A Inglaterra adorou isso, tá? Porque a Inglaterra não era absolutista, mas falou, é bom que a gente não tem mais concorrente nesse mundo. Então, você tem essa consequência, inclusive, do Congresso de Viena, que o Napoleão movimentou, e também eles vão, no Congresso de Viena, tentar remodelar o mapa, os limites territoriais da Europa, porque Napoleão havia modificado. Então é isso, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, amo vocês de coração, um grande beijo, fui!